Muito boa noite, bem-vindo a você que está assistindo a gravação dessa live. Essa live foi feita dia 26 de junho de 2023. Hoje é uma live de aquecimento para minha jornada que vai acontecer daqui 2 semanas. Toda semana eu tô aqui numa live falando sobre a adolescência, sobre as transformações do adolescente. Então é uma fase de transformação, né, gente, da infância para a adolescência. E eu sempre venho aqui conversar sobre esse tema, mas eu não fico só nesse tema. Cada semana, cada dia de live eu trago um título, mas eu não me limito ao tema. Vocês podem me trazer aqui sugestões, que aí eu anoto, faço aqui a minha listinha e depois eu vou precisar colocar meu óculos, gente, desculpa. E depois eu abordo o tema que vocês me trouxerem. Então tô aqui aberta às sugestões de vocês, apesar de trazer um título a cada live. Hoje, primeiro, antes, lógico, eu tenho que me apresentar se você não me conhece. Eu sou Soraya, eu sou médica homeopata, eu sou endocrinologista infantil há 20 anos, mais ou menos. E aqui nesse canal eu ensino você, mãe de adolescente, a melhorar o vínculo com seu filho. Hoje a gente vai conversar sobre... para quem não sabe também, eu sempre leio aqui no meu computador, porque eu bolo um script, né? Então eu sempre consulto a minha colinha, por isso que às vezes eu olho aqui pro lado, tá? Então a gente vai conversar sobre hoje. Vamos desvendar um tabu. A importância de informar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, além da gravidez. Então hoje não, há muito tempo, é muito comum a mãe falar com o filho e com a filha sobre gravidez e acabar não comentando. O que é DST, Soraya? Comentando sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E eu acho muito importante a gente abordar esse tema, por isso que eu tô trazendo ele aqui numa live. Eu já trouxe esse assunto num vídeo mais curto. Eu vi que houve muito comentário, tiveram muitas dúvidas, as mães me mandaram bastante mensagens no particular. Então eu achei que seria muito importante eu trazer aqui nessa conversa mais prolongada, que é uma live, porque a gente consegue abordar um pouquinho mais sobre o tema, tá? Então eu já tô aqui prontinha para ouvir as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, enquanto eu tô falando, tá? Então, o que é esse tema, né? As mães, elas ficam muito focadas em prevenir a gestação, a gravidez, e ficam conversando com maior enfoque no anticoncepcional. Então, a grande preocupação dos pais é prevenir a gestação. E aí conversam sobre o anticoncepcional. Alguns conversam sobre o anticoncepcional. E aí a mãe leva o filho no ginecologista, pede a orientação do anticoncepcional, fala que, olha, filha, quando você, né, começar com a sua atividade, eu tô só com medo de usar alguns termos que possam ser bloqueados aqui no Instagram, né? Então eu vou usar relação, tá, gente? Então, assim que você iniciar a sua relação, você vai começar a tomar anticoncepcional para se proteger, né? E aí existe muito esse enfoque, né? A mãe leva no ginecologista, conversa sobre isso com a filha, mas não falam sobre camisinha. E aqui eu já vou começar dando alguns dados, né? O uso de camisinha só tem caído nos adolescentes. Eu vi um dado de não tem dados muito recentes, né? O último dado que eu vi foi que caiu de 70% para 50% o uso de camisinha entre os adolescentes. Então, o que se soma aí, né? Eles não ouvem falar de AIDS como nós, a minha geração, vocês são muito mais novas que eu, mas a minha geração ouviu muito falar de AIDS, né? Muitos atores, cantores,
morreram, né, de AIDS, passaram por essa doença que é muito extenuante, né? Então a gente viu isso na televisão, né? Na época não existiam redes sociais, né? Então a gente vivenciava isso, né? Hoje os adolescentes já não estão vendo tanto isso. Então eles não veem pessoas falando sobre AIDS nas redes, não veem falando sobre AIDS na televisão. E os pais não conversam sobre AIDS, e não só AIDS, todas as outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, para eles, isso não existe. E se a mãe convida o filho, a filha, para conversar somente sobre gestação, então para eles, doença sexualmente transmissível não é importante. Por isso que eu vim falar sobre isso aqui. Então, lógico, não estou trazendo aqui uma crítica para as mães que falam sobre a prevenção de gestação. Não é essa a ideia. A ideia é chamar atenção para as mães de que não é só sobre gestação que a gente tem que conversar. E não é só sobre anticoncepcional que a gente tem que conversar quando o adolescente está entrando na vida sexualmente ativa, tá? Então deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui antes da gente já entrar um pouquinho mais no tema. Gente, vão contando aqui situações que vocês estão vivendo, situações aí do dia a dia, dúvida dos filhos sobre isso, se os filhos conversam, se os filhos falam, se vocês já foram falar sobre isso com os filhos, conta aqui pra mim. Vamos interagindo. Então, tô lendo aqui o chat. Boa noite. Você faz consultas online? Oi, Vanessa, eu faço sim. Hoje meu grande movimento, por sinal, é atendimento online. Me manda uma mensagem, por favor. Me manda uma mensagem no particular. Oi, Flá. Oi, Vivi. Vivi falou, qual a melhor idade para falar? Para falar do que, Vivi? Me conta aqui. Sobre sexualidade, sobre sexo, sobre anticoncepcional ou sobre camisinha? Traz pra mim aqui embaixo, Vivi. Puxa, não tô sabendo. Norbélia. Deve ser Norbélia, né? Porque juntou todo um monte de nome aqui, né? Norbélia. Qual idade você aconselha a conversar sobre? Então, me especifica mais sobre aqui. Sobre o quê, né? Então, aqui a gente já conversou numa outra live, eu não lembro, faz um tempo já, sobre sexualidade, né? Então, sexualidade abrange muita coisa, né? E aí, isso orienta eu já começar a conversar desde que entra começa a entrar na puberdade, tá? Então, começou com os caracteres, o corpo começou a se transformar, já começa a falar sobre amor, carinho, né? Sobre casal, começa já a conversar sobre isso. E aí, à medida que a criança for amadurecendo, vai abordando os demais temas, tá? Mas se quiser especificar mais, pergunta aqui embaixo para mim. Ávila, boa noite. Nova na página, mas amando, bem-vinda, bem-vindo. Eu deixo aberto aqui, tá? Eu não sei se Ávila é o seu nome, conta aqui pra mim, tá? Eu deixo aberto tanto aqui na live, vocês vão trazendo as dúvidas. Se não for o tema de hoje, eu anoto e trago numa próxima. Ou eu trago também nos vídeos, todo dia tem vídeo aqui no canal, tá bom? Daqui 2 semanas vou fazer uma jornada. Já tem muita gente aqui que participou da jornada. Daqui 2 semanas, 2 semanas, né? Eu tenho de novo a jornada, ela vai estar reformulada. Então, quem quiser se inscrever, o link tá lá na bio. É uma jornada gratuita. Depois, sim, eu lanço meu curso. Mas essa jornada, esse primeiro momento é gratuito. E aí, sempre quando tá perto da jornada, eu fico mais presente aqui. Eu tenho lives todos os dias. Então,
comecei já essa semana com essas lives de aquecimento, tá bom? Então, bem-vinda. Acho que eu não esqueci, então é isso. Tem vídeo todo dia, nessas 2 próximas semanas terão lives todo dia e tem a jornada chegando aí. Vanessa falou, minha filha tem 8 anos e às vezes parece adolescente. Está gostando de um menino na escola, não sei o que fazer. Vanessa, eu fiz uma live sobre namoro recentemente, uma live gostosinha de assistir, assiste, tá? A menina, ela entra na puberdade, ela começa, né, com o primeiro sinal de puberdade aos 8 anos. Então, apesar de não estar no conceito de que, né, as pessoas falam, adolescente é só depois dos 10 para alguns e 12 para outros, né? A gente observa que eles começam a ter alguns comportamentos diferentes, né? Por quê? Porque os hormônios já estão agindo, tá? Então, ela já está entrando aí na puberdade. E aí ela começa a se comportar diferente. Mas o namoro aos 8 anos é diferente do namoro aos 15. Então começa a conversar com ela sobre o que é namorar para ela, começa a entender o que está passando no coraçãozinho dela e assiste a live. Acho que vai te ajudar. Se ficar alguma dúvida, você me manda. Flá, beijo. Vivi, sobre todos esses conjuntos que você citou. Vivi, então é isso, tá? Então começa a falar de uma forma leve, ali na hora que a criança está entrando na puberdade, né? Dos 9 aos 12, falar sobre amor, companheirismo, né? Estar junto, respeito, limites, tá? Dos 12 aos 15, começa a ficar mais aberta para perguntas sobre sexualidade, e dos 15 em diante já começa a conversar sobre alguns temas mais, vamos falar, mais com foco na sexualidade, tá? A Norby falou sobre o assunto de camisinha anticoncepcional. Então, eu sugiro conversar depois dos 15, mas depende da maturidade da criança. Hoje a gente vê que tem crianças com 12, 13 anos que já estão começando a... Eu não sou a favor, tá? Vou deixar bem claro aqui. Eu acho que eles não têm maturidade ainda para isso. Mas já estão começando a atividade sexual aos 13 anos. Então, essa conversa tem que vir mais cedo para algumas crianças, tá? Eu acho que seria mais... dos 12 anos em diante, a gente precisa prestar atenção para a maturidade da criança e de acordo com o tipo de pergunta que elas nos trazem, a gente vai orientando, tá? Então, isso é extremamente individual. E por que é individual? Porque tem criança que entra na puberdade com 8 e tem criança que entra na puberdade com 12. Tá? É a mesma história para quem, se tiver difícil isso que eu tô falando, é a mesma história de você pensar. Tem meninas que ficam mocinha, que menstruam a primeira vez com 9 anos e tem meninas que menstruam a primeira vez depois dos 13, 14, tá? Então, isso é muito individual, não existe idade X pra gente começar a falar sobre isso. É de acordo com o desenvolvimento de cada criança, tá? Mas uma coisa que eu sempre digo, precisa falar. Por quê? Porque se você não falar, o Google vai falar, tá? Então, eles vão buscar sobre isso. Então, é muito melhor ele encontrar essa porta aberta para essa conversa, tá? Deixa eu só, para não me perder aqui no horário. O Flá falou, doutora, se possível nos ajudar falando um pouco sobre como conscientizar o adolescente em relação aos estudos. Tá bom, Flá? Vou fazer. A Vanessa falou que vai ver a live, legal. Ávila, minha filha tem 12, não quer falar sobre nada da vida adulta. Precisa começar a abordar, né? Precisa. Ela pode fingir que não quer saber, tá? Eles geralmente falam, não quero falar sobre isso, eu não quero ouvir sobre isso. Mas é muito importante conversar,
tá? Vai falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai aproveitando alguns momentos, um vídeo, um filme, uma conversa sobre alguém que aconteceu ali na escola e vai aproveitando esses momentos e vai conversando. Ainda não menstruou, mas acho que logo vai. Que bom, não menstruou com 12 ainda, isso é muito bom. Que legal. A Vivi falou, eu até já falei sobre sexualidade com meu filho de 13 anos. Perfeito. Perfeito. Provavelmente 12 anos ele já tá quase totalmente desenvolvido. Depende. Eu já tive pacientes que com 12 anos ainda não tinham entrado na puberdade, mas eu tenho muitos pacientes com 12 anos que já desenvolveram quase tudo. Então, dependendo do desenvolvimento dele, ele já tá entendendo de quase tudo sobre sexualidade, tá? Então, você precisa ser essa porta aberta para ele, tá? Ah, a Vivi falou, mas ele desconversou. Não faz mal, Vivi. Continue conversando, tá? Tá. Boa noite, Sandra. Boa noite. Então, vou voltar. Vamos falar mais um pouquinho aqui, aí eu já volto aqui nas dúvidas de vocês. Então, focando aqui, não é uma crítica para as mães que se preocupam com a gestação. Tem que se preocupar com a prevenção de gestação? Tem. Mas qual é o meu medo? Ficar focado muito nisso e a criança não entender que o importante não é só prevenir a gestação, é se prevenir quanto às doenças que são transmissíveis na relação sexual, tá? Então eu vou ser mais direta. Vamos ver se eu consigo ser mais clara. A menina tá entrando na puberdade, o menino tá entrando na puberdade, a mãe para, senta e conversa. Filho, eu tenho medo de você engravidar. Filho, eu tenho medo de você engravidar. Então precisa começar a tomar anticoncepcional. E a criança, na hora que ela ouve isso da mãe e do pai, o que ela pensa? Poxa, tô tomando anticoncepcional, a criança que eu digo adolescente, né? Já tô segura, já tô protegida de tudo. E aí ela vai ter relação sexual sem camisinha. Por quê? Porque a minha mãe falou que eu precisava tomar anticoncepcional e pronto. Então, se a minha namorada tá tomando anticoncepcional, tá bom, eu tô protegido. Então, ou se é a menina, se eu tô tomando anticoncepcional, tudo bem, eu posso transar com meu... Não posso falar essa palavra aqui. Eu posso ter relação com o meu namorado sem camisinha. Por quê? Porque a minha mãe me levou no ginecologista e falou que eu tenho que tomar anticoncepcional e pronto. Será que deu para entender agora qual é o problema? Então, a mãe tá fazendo o melhor, só não tá se dando conta de que com isso, talvez a filha não esteja entendendo que não é só o anticoncepcional que tem que tomar. E vou ser bem clara aqui, eu também não sou a favor do anticoncepcional. Porque até tiveram algumas mães que ficaram bravas comigo. Como que você é a favor do anticoncepcional? Num vídeo curto que eu fiz. E, gente, eu não falei que eu era a favor do anticoncepcional. Me interpretaram mal. Eu sou homeopata. Na homeopatia a gente não usa o anticoncepcional, né? Porque o anticoncepcional, não sei se vocês enxergam, mas ele mexe com o corpo todo, né? Ele bloqueia não só a menstruação, né? Ele bloqueia toda a parte, muitos hormônios, né? Então não adianta a gente achar que o anticoncepcional não vai mexer com o corpo, porque vai sim, tá? Então a gente precisa falar sobre camisinha. A camisinha sim vai proteger de tudo. Ela vai proteger tanto da gestação quanto das doenças sexualmente transmissíveis, tá? Mas não quero levantar aqui polêmica sobre anticoncepcional. Acho que cada um acredita, né? Depois de estudar bem, né, sobre o anticoncepcional, cada um vai ter a sua vertente. Eu, como homeopata, essa é a minha visão. Mas o que eu tô querendo chamar a atenção aqui é: não foquem, pelo amor de Deus, só no anticoncepcional. Precisamos falar sobre camisinha e sobre as doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Então, qual que é a oportunidade de uma conversa dessa com seu filho, né?
conversar sobre a saúde sexual dele. Eu trouxe um dado aqui, né? Eu não sei se vocês sabem o que é sexting. Sexting é mandar nudes pelas redes. WhatsApp, rede social, enfim, pelo celular, né? Isso aumentou, gente, em mais de 100% entre os adolescentes. Então é muita coisa para conversar com o filho sobre sexualidade, tá? Então não dá para ficar só no anticoncepcional, é muita coisa nova para conversar. Então, por exemplo, né, vou trazer aqui um caso. Uma mãe me falou assim: Soraya, eu morro de medo da minha filha não pôr camisinha lá na hora da relação sexual. Então eu devo orientá-la a usar o anticoncepcional? Vamos raciocinar aqui comigo. Então, se eu chego para minha filha e falo: filha, eu morro de medo de você não usar camisinha, então vamos tomar anticoncepcional? O que eu tô querendo dizer para ela? Indiretamente, o que ela pode estar ouvindo, não querendo dizer, o que ela pode estar ouvindo. O que ela pode estar ouvindo é: a minha mãe disse que com anticoncepcional eu tô protegida e ter relação sexual sem camisinha. Então, isso aqui é muito importante, tá? Se vocês puderem me ajudar compartilhando esse conteúdo, eu agradeço, porque ele é muito importante. Ou então vai lá no ginecologista e só fala sobre anticoncepcional. Então a menina tá entrando aí na puberdade, a mãe, né, fica preocupada, leva a menina no ginecologista e só falam sobre anticoncepcional. Não, gente, tá lá no ginecologista, tem que perguntar de tudo, tem que falar de tudo. Tá? Deixa eu ler aqui algumas coisas que vocês postaram. Eu tinha parado no boa noite, né? Bem, isso, no boa noite da Sandra. Doutora, quando é necessário conversar sobre sexualidade somente após a menstruação? Não. Quero mais coxinha. Que nome. Às 7:30 da noite, coxinha. Que gostoso. Quero mais coxinha, não sei seu nome, desculpa. Não, tem que começar a falar sobre temas abrangentes na hora que entra na puberdade. Então, começa com a mama nas meninas e começa com o aumento dos testículos nos meninos, tá? Geralmente depois dos 8 nas meninas e depois dos 9 nos meninos. Mas isso é muito individual. Então, na hora que você perceber que seu filho está entrando aí na puberdade, a menstruação é o final da puberdade, tá? Então, já tem que começar a falar lá no comecinho. A Sandra falou: o meu tem 13. Muito tímido, não consigo falar sobre sexualidade com ele. Eu entendo, Sandra. Eu tenho um curso sobre isso e eu tô doida para fazer uma aula. Eu tenho uma aula sobre sexualidade, então o que eu sugiro hoje? Que sente com seu filho e assista a aula sobre sexualidade do curso. Hoje, quando as mães me pedem essa ajuda, é essa a sugestão que eu dou. Assiste a aula com seu filho, porque aí fica um pouquinho mais leve o assunto e aí ele te traz as dúvidas e você escreve para mim lá no curso e eu te respondo. Eu entendo, mas não pode deixar de falar, tá bom? Senão ele vai ter dúvidas e ele vai tirar essas dúvidas com o Google. Ela falou: também sou contra o remédio anticoncepcional. E fora a camisinha, qual a segunda opção? Camisinha feminina. Não tem outra. Ou então não ter relação sexual. Minha filha é muito tímida. Ela disse que não sabe o que fala com os amigos. Presente ideal, Fortaleza. Toda vez eu falo: ai, que delícia, né? Toda vez não, acho que não é a primeira vez que você entra e eu
tenho certeza que eu já falei isso. Que delícia, né? Fortaleza é bom demais. Fala pra mim, o que você tá falando pra mim? Sobre a timidez ou sobre a sexualidade? Então, ela é muito tímida. Ela disse que não sabe o que fala com os amigos. Conta um pouquinho mais pra eu entender o que você tá me colocando. A Simone falou, 12 anos ainda não menstruou. É normal? Pode sim. Pode estar dentro... Não. Está dentro da normalidade. Mas precisa acompanhar com o seu pediatra, tá bom? Eu quero sobre timidez, aula. Sim, tá na minha listinha. O pessoal realmente pediu. Interessante que eu já fiz sobre timidez aqui. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. E o Ibope foi muito ruim. E de repente um monte de gente tá me pedindo. Interessante. Então eu já fiz, eu tenho um conteúdo lá atrás sobre timidez, mas eu vou fazer de novo porque tem muita gente me pedindo. Tá bom, acho que esgotei aqui, vou continuar. Então, uma objeção que as mães me trazem é: ai, Soraya, eu só vou falar de gravidez, porque eu tenho muita vergonha de falar sobre doenças sexualmente transmissíveis com meu filho. Então, é aí que mora o perigo, né, gente? Então, se o filho não sabe que existe isso e que a única preocupação é a gravidez, vai acontecer o que está acontecendo, né? Os índices de uso de camisinha estão caindo, o índice de AIDS, que é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais conhecidas, né? Tá aumentando demais entre os adolescentes. De que idade eu tô falando? Entre 10 e 15 anos, gente. 10 e 15 anos. Então, é muito importante a gente conversar, apesar da vergonha. Se tiver vergonha, eu sugiro então essa ideia aí de assistir a aula junto com o filho, tá? E aí ficar aberta para perguntas dele. Mas não pode deixar de conversar, tá bom? Então, olha só, 23% das crianças de 10 a 15 anos já tomaram pílula do dia seguinte. Então, numa sala de escola ali, né, de 10 a 15 anos, 23% daquelas crianças já tomaram a pílula do dia seguinte. Se tomaram a pílula do dia seguinte, significam duas coisas. Uma já tem relação sexual dos 10 aos 15. E 2, não usaram camisinha. Porque se tomaram a pílula é porque não usaram camisinha. Então estão com risco de gravidez e doença sexualmente transmissível. Tá bom? Mas, Soraya, então o que a gente tem que fazer? O que é o certo? Gente, o certo é sim falar sobre gravidez e também falar sobre DSTs, tá? E falar que a melhor forma de prevenir é a camisinha. E aí vem a minha opinião, o anticoncepcional sim mexe com o corpo todo. Não tô dizendo que eu sou contra, tem gente que usa, tem gente que não usa. Então, converse com a sua filha, com o seu filho sobre isso, converse sobre todas as possibilidades. E, à medida que ele for crescendo, forneça a camisinha, tá bom? Então, antes de eu fechar com as ações, né? Deixa eu só ler aqui os últimos comentários, que a gente já passou aqui do horário. Timidez. Acho que a Vivi falou que é isso. Eu acho importante falar, pois no meu das amizades, eles falam sobre sexualidade e aprendem da pior forma. E nessa idade, os meninos falam muito sobre sexualidade, tá? Então, não é só porque os meninos falam muito que as meninas estão distante desse assunto. Não, eles falam muito durante a aula. Tá? Então, o tempo todo eles conversam sobre isso, brincam
entre eles sobre isso e as meninas estão no meio, tá? Então, e as meninas também falam muito sobre isso entre eles, né? Entre os amigos. Então, eles precisam dessa orientação, tá bom? Não adianta a gente achar que eles não têm contato com isso, porque eles têm, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, vamos lá. Então, Soraya, o que eu devo fazer? O que eu faço? Né? Primeiro, gente, estudem. Estudem sobre as transformações da adolescência, né? A Cacá não tá aqui hoje, mas eu vou usar esse exemplo dela, acho que para sempre. A gente estuda, quando o filho vai nascer, a gente estuda tudo, né? A chegada do filho, todas as novidades, mas acaba não estudando sobre a adolescência. E é uma transformação muito grande, tem muita coisa acontecendo e são muitas novidades também. Então precisa estudar sobre a adolescência. A Cacá tá aí. Então, estudar sobre a adolescência, tá? Buscar ajuda profissional. Soraya, eu acho que eu não tô sabendo sobre tudo. Então, busque ajuda profissional. Busque seu pediatra, busque um ginecologista, busque um homeopata como eu. Busque o meu canal, busque os cursos, tá? Então, busque uma ajuda profissional para te orientar sobre esse momento. 3. Não consigo falar sobre DST, não consigo falar sobre gravidez com meu filho? Peça ajuda para esse profissional. Ou faça o meu curso. Precisa dessa ajuda, tá? Porque é muita coisa para a mãe saber, para orientar o filho, tá bom? 4. Tenha uma conversa aberta. Então, como eu falei, a criança está entrando na adolescência, comece a falar sobre sexualidade. Ali naquele comecinho, ali 8, 9, 10, 11, 12, fale coisas leves. Casal, companheirismo, respeito, limites, amor, carinho, de mão dada, ficar de mão dada, coisa gostosa. Aquela live que a gente falou sobre namorar. Quem não assistiu, volta lá na live que a gente conversou. Então, fale sobre coisas leves. Mas já comece a falar. Já abra as portas para o seu filho se sentir à vontade de vir falar com você depois. Dos 12 aos 15, esteja aberta para as conversas sobre sexualidade. Eles vão trazer. Gente, estejam preparados, porque eles trazem mesmo, tá? Então, esteja aberta para responder dúvidas. E dos 15 em diante, já esteja pronta para algumas conversas mais picantes, tá? Mas como eu falei, isso é extremamente individual, tem alguns que vão conversar sobre sexualidade e sexo um pouquinho antes e alguns que vão conversar um pouquinho depois, porque cada um entra na puberdade aí numa idade. Tá? Então comecem com essas conversas abertas desde ali do princípio. E não foque só no anticoncepcional, não foque só na gestação. Fale sim sobre as doenças sexualmente transmissíveis e converse bastante sobre a camisinha. E a última ação, tenha sim camisinha para oferecer para o seu filho e para sua filha na hora que ele já estiver tendo relação sexual, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Soraya Gêmea, você tá por aqui? Beijos! Deixa eu ver se tem mais alguma última dúvida. Então, a Cacá falou que tá aqui. Obrigada, Cacá. Beijo. Não perco suas lives, não. Como eu falei, tem me ajudado muito. Obrigada, Cacá. Obrigada. Amorim, consegui chegar a tempo. Tudo bem. Chegou mesmo. Fico feliz. Mais alguma dúvida? Não, gente? Irmã Gêmea, beijos. A Flá falou assim: busca a doutora Soraya, super indico e agradeço todos os dias por tê-la em nossas vidas. Flávia, eu que agradeço demais por tê-la em minha vida. Muito obrigada, viu? Obrigada por essa ajuda. Gente, acho
que cumprir aqui a minha missão. Então, a minha grande preocupação hoje é: não foquem só no anticoncepcional. Apesar da minha visão não ser a favor do anticoncepcional, 90% da população busca o anticoncepcional. Por isso que eu tô trazendo esse tema aqui. Não foquem só na busca do anticoncepcional para o seu adolescente. Por quê? Porque ele vai começar a tomar anticoncepcional, ou vai pensar, se for no menino, né? Ah, minha namorada toma anticoncepcional e pronto, eu já estou me cuidando porque a minha mãe me orientou isso. E aí ele não vai usar a camisinha durante a relação e existe um imenso, enorme, gigantesco risco de adquirir alguma doença sexualmente transmissível. Então esteja aberta para esse tipo de conversa com seu filho. Não toque só no assunto da gravidez, toque também no assunto sobre as doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? E qual é a melhor forma de prevenir? Usando a camisinha, tá bom? Eu vou ler só esses últimos comentários aqui. Como a gente sabe se eles já transaram? Você tem que ir conversando desde o começo para ele estar aberto para vir falar com você sobre isso, tá? Só comenta aqui para mim qual a idade do seu filho. Mas vamos pensar assim: ah, Soraya, eu não conversava e agora ele já está com 15, 16 anos. Começa a conversar de uma forma mais aberta. Não vai perguntar direto, senão ele vai ficar com vergonha ou ela vai ficar com vergonha. Pega um filme, uma live, pega um seriadinho que toque 16 anos. Ai. Então, faz isso que eu tô falando. Pega um filme, um seriadinho, alguma coisa assim e vai trazendo conversas mais abertas e vai permitindo que ele venha falar sobre isso com você. Então, converse sobre isso, converse várias vezes, não vai ser só uma ou duas conversas, serão várias conversas. E aí ele vai se sentindo à vontade e você vai falando: filho, se sinta à vontade de vir falar com a mamãe sobre isso. Filha, vai se sinta à vontade de falar com a mamãe sobre isso, tá? Vai deixando aberto. Soraya falou 10. Outra Soraya aqui, gêmea, olha só. 10 anos aí a conversa mais sobre namoro. Então assiste lá a live da semana passada ou retrasada, que aí é uma conversa mais leve, tá? A Vivi falou: importante é conversar sem julgamentos. Muito bom! Eu não tinha falado sobre isso, né, Vivi? Obrigada pelos sem julgamentos. Importante esse comentário. Cacá falou: minha filha, mesmo tendo começado a namorar recentemente, falo muito sobre respeito com ela. Essa questão é muito importante, tá? Então, saber se respeitar. E uma coisa que eu anotei aqui e acabei pulando. Conversar sobre... Tem muitos adolescentes que falam assim: se você me amar de verdade, você não vai usar camisinha. Muito importante. Ainda bem que a Cacá escreveu isso aqui e me fez lembrar. Então precisa já conversar com o filho, com a filha sobre isso. Não existe essa história de se você me ama de verdade, você não vai usar camisinha, tá? Então, para isso, a filha e o filho têm que se conhecer, se valorizar, se respeitar, porque isso é um desrespeito, tá? Então, a gente tem que ir ensinando esses valores. Soraya com I, que comentou aqui que o filho tem 10. Então, esses valores a gente vai construindo ali desde pequenininho, tá? Se respeitar e também respeitar o limite do próximo, tá? É muito importante isso. Então, continuando só aqui o comentário da Cacá sobre respeito. Falo que ela é uma menina e não pode deixar ele fazer o que ela não quiser. Isso. E vice-versa também, tá? O menino também tem que se respeitar e não deixar fazer o que quiserem fazer, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pelos comentários. Fico muito feliz pela participação de vocês. Agradeço a participação de vocês. Sem esses comentários aqui, eu não conseguiria fazer a live. Deixa eu só finalizar aqui. Ainda são muito novinhos, mas quando ela entender que ela tem que saber que ela não quer algo,
não precisa fazer isso aí. Isso não só com namoro, né? Mas com os amigos também. Muito bom, Cacá, muito bom. Gente, muito obrigada por terem participado. Eu vou colocar alguns casos nos meus stories, se vocês puderem comentar e trazendo também situações de vocês, eu agradeço. Muito obrigada e até mais. Todo dia nos nossos conteúdos aqui no canal. Beijos. Tchau, tchau.